A gente tem no Brasil problemas que são conjunturais, outros são estruturais. Nossa, que chique! Então, entre os problemas estruturais, um deles é o excesso de processos no Poder Judiciário. É uma barbaridade. A gente tratou disso no Canal Livre, entrevistando o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, não por esta razão apenas, mas porque ele é o corregedor nacional do Conselho Nacional de Justiça, função que ele está encerrando agora, vai assumir a vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça. E um dos temas é isso, é esse Brasil litigante, esse Brasil com 85 milhões de processos em tramitação na Justiça. 85 milhões de processos em tramitação. Um Brasil que tem 203 milhões de habitantes, tira a molecada até 18 anos, sobram 150 milhões de pessoas, tem mais de um processo a cada 2 habitantes. Se tivesse 75 milhões de processos, a gente ia ter um para cada 2 milhões de habitantes. Temos 84 milhões de processos. Então, onde há 2 habitantes, tem mais de um processo. Se você não tem processo na justiça, seu vizinho tem. É uma loucura um negócio desse. É todo mundo processando todo mundo. Na verdade, é o Estado processando todo mundo ou sendo processado por todo mundo. O Estado está por trás de metade dos processos, o que é uma estupidez. O que é uma estupidez. Todo ano, 35 milhões de processos entrando na justiça. No ano passado foram 35. No ano anterior, 32. É uma escalada. Você pega o STJ, onde trabalha o ministro Salomão, 500 mil processos entraram no ano passado. 500 mil processos. O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, recebeu 78 mil processos. Para efeito de comparação, a Suprema Corte Americana recebeu 8 mil processos. Com a diferença que o nosso Supremo teve que analisar os 78 mil e a Suprema Corte analisou 100. Lá sim, eles param, pensam, refletem, discutem, só tratam dos casos que realmente fazem sentido. Aqui, a nossa legislação não permite. Se tiver 78 mil processos, tem que cuidar de 78 mil processos. Não pode, aliás, tema do Canal Livre. Perguntamos isso para o ministro Salomão. Mas, ministro, para, né? Por que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro não diz assim, este caso não, este caso não vamos tratar, disso não falaremos? Não pode. Lá, na Suprema Corte, eles escolhem o que vão discutir. Aqui, questões essenciais e questiúnculas todas são analisadas. Assuntos que não deveriam chegar à segunda instância chegam ao Supremo. Já debateram ali roubo de galo, de fralda, de barra de chocolate. E uma mulher que estava reclamando que comprou um pão de queijo congelado que estava mofado. Foi para o Supremo. Um Supremo que discute pacote de queijo congelado mofado tem algum problema. Então, o Poder Judiciário brasileiro tem um problema. Esse tema, como eu falei, foi discutido no Canal Livre, importante, vale a pena assistir o Canal Livre. Reassistir se você não assistiu. E ontem, o tema excesso de litigância, Brasil na justiça, processo para todo lado, foi discutido também num evento empresarial que foi realizado em São Paulo. Estava lá o Alexandre de Moraes, estava lá o ex-presidente Michel Temer, e o Alexandre de Moraes comentou que é muito comum, principalmente na iniciativa privada, acusar o poder público, falar que é lerdo, que é burocrático, que isso produz insegurança jurídica, mas, na opinião dele, a iniciativa privada contribui para a insegurança jurídica, disse Moraes, porque são milhões de processos que as partes sabem que vão perder, mas pelo fato da justiça ser muito barata para acessar, as partes vão ingressando com embargos, protelando, e aí vem uma litigância de má-fé que é um escândalo brasileiro. Não está errado. Não está errado. Mas, como bem observou o ex-presidente Temer no mesmo evento, a gente tem uma Constituição detalhista que prevê tudo, trata de tudo. São 250 artigos, diga-se de passagem, da Constituinte para cá, já mexemos na Constituição mais de 130 vezes. Ou seja, mais de uma emenda para cada 2 artigos, escritos originalmente na Constituição brasileira.
este nó, e você soma esse nó, várias leis no campo da tributação, mais de 6 mil leis federais, 300 e quase 400 mil leis estaduais, mais de 700 mil leis municipais desde que a Constituição foi aprovada, não tem como alguém não infringir uma delas. Não tem como. E quando eu falo lei, tem um negócio que não é lei, porque não recebe esse nome, mas é um decreto, é uma norma, é um regulamento, é uma resolução, é uma súmula, é uma portaria. O fato é que todos os órgãos do Estado, de alguma maneira, legislam. Terminou em U, legisla. AGU, CGU, TCU. Tem o Tribunal de Contas dos Estados, do município. Tem o CAD. Tem a Comissão de Valores Mobiliários. Tem o Banco Central. Tem a Receita Federal. Tem o IBAMA. Tem o INCRA. Tem a Polícia Federal. Tem o PROCON. Aí mistura o Ministério Público. Aí vira uma coisa louca que é a força legisladora do Estado. Se esses órgãos de controle todos se entendessem, vá lá. Só que eles não se entendem e eles competem entre si. O que torna a frase ou a análise do ministro Alexandre de Moraes parcial. É simples dizer que parte da insegurança jurídica é resultado da iniciativa privada que faz uma litigância de má-fé. O que nós temos é uma legiferância de má-fé, que é o Estado brasileiro produzindo legislação a mais não poder, criando uma confusão dos diabos. Este nó a gente tem que enfrentar, porque isso sim produz uma insegurança jurídica muito grande. Quer dizer, toda nação tem um parlamento forte quando ela é democrática e o parlamento forte legisla. O poder legislativo tem que legislar mesmo, mas quando você tem magistrados e um poder judiciário que toma decisões e dá a palavra final, em muitos casos, do jeito que acontece aqui no Brasil, contestando decisões empresariais, contestando decisões governamentais, contestando contratos entre privados, contestando contratos de privados com o poder público, contestando portaria, decreto, resolução, tudo aquilo que eu falei, contestando a própria contestação, fica muito difícil. Quem tem que tomar uma decisão na iniciativa privada ou na administração pública não consegue garantir que a ordem que foi dada ou o acordo celebrado vai ser implementado sem um questionamento constante. A chance de um país desse tipo dar certo, funcionar de maneira estável, é baixíssima. E, ainda que o ativismo judicial não seja o único mal brasileiro, ele tem uma força muito grande no Brasil. Os ministros do Supremo Tribunal Federal muitas vezes estão discutindo questões que o Congresso Nacional já discutiu ou está discutindo. E não param para pensar que se o Congresso Nacional já discutiu ou está decidindo neste momento, podem esperar, mas não. Não. A lógica do problema prático e urgente não está preocupado. O custo e o benefício da mudança também não é uma coisa que levam tão em conta assim. E o fato de abraçarem todas as causas que chegam é uma decisão que o país tomou. Porque se Congresso Nacional ou o Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, propuser uma alteração legislativa dizendo que o Supremo Tribunal Federal passa a ter um poder que a Suprema Corte tem de não julgar um caso, tudo isso seria simplificado. Tem decisões que chegaram à segunda instância e deveriam morrer na segunda instância. Não tem que ter 500 mil processos no STJ. Não tem que ter 78 mil processos no Supremo Tribunal Federal. E ninguém mexe com isso. O ministro Salomão disse, é um jogo de interesses complexo, difícil de resolver, porque tem muitos interesses, tem gente que quer sim manter o processo com recursos e mais recursos e mais recursos. Ok, mas os lúcidos analistas deveriam parar com isso, e a gente não vê isso funcionando da forma como está funcionando. O Estado brasileiro é lerdo, o Estado brasileiro é burocrático, e sim, o Estado brasileiro produz insegurança jurídica. Alexandre de Moraes questiona essa redução, dizendo que a iniciativa privada também tem um papel nisso. Tem,
mas porque a justiça e a estrutura de justiça brasileira não passa por uma mudança que deveria enfrentar, conhecer e discutir. A segurança jurídica deveria ser um dos nossos maiores objetivos, enfrentá-la para produzir estabilidade. Eu não posso assinar um contrato imaginando que ele vai ser questionado por qualquer motivo. Outro dia, conversando com um administrador público, ele me disse que quando uma empresa o procura, requerendo algo que ele sabe que a empresa tem direito, como fornecedora do Estado, ele não decide a favor da empresa por medo de tomar um processo do Ministério Público, de tomar uma ação civil pública qualquer, e pede para que a empresa vá buscar o direito dela, que na opinião dele é um direito líquido e certo, no Poder Judiciário, para se proteger. Quando o Poder Judiciário der a decisão, fique tranquilo que eu pago. E é assim, uma empresa que trabalha para o Estado brasileiro, né, Estado de uma forma geral, Estado, governo, prefeitura, e tenha um crédito a receber, simplesmente sabe que vai precisar entrar na justiça. O custo desse processo estará no valor da prestação de serviço. E aí a gente tem um país caro, complicado, burocrático e atravancado. E esse é um nó que é simples de resolver. É diferente, por exemplo, de reduzir o valor da aposentadoria, né? Reduzir os... Eu não estou falando de custos do Estado do tipo, vamos reduzir o número de juízes. Não é disso que se trata. Vamos simplificar as relações sociais no campo dos processos. Não dá para o Brasil ser 10% da receita de uma empresa multinacional e 95% dos processos, por exemplo, que é o que acontece com várias empresas que trabalham no Brasil. Tem empresas brasileiras que têm uma estrutura jurídica aqui no Brasil que lá fora é um centavos da estrutura. E é suficiente para enfrentar os desafios em países sofisticados, complexos como os Estados Unidos, que tem uma cultura de processo, mas é diferente. E eu não estou dizendo que todos os processos são ágeis de resolver, mas entrar com um processo sem ter um mínimo de fundamento por trás é um desafio em outros países. No Brasil, não. Como bem observou aí sim Alexandre de Moraes. É muito fácil acessar a justiça. E a gente entende isso como uma virtude. Para alguns casos é virtude, para outros não. Não faz sentido imaginar que um processo não termina nunca e os embargos, como ele bem pontuou, estão por aí. Agora, por que ele, que observa isso, e eles, me refiro aos ministros do Supremo, e eles, me refiro aos integrantes do Poder Judiciário, e eles, me refiro aos integrantes do Conselho Nacional de Justiça, não vão eles, senadores e deputados, e combinam uma forma de simplificar isso tudo? Ao contrário, se alimentam disso, porque o poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal é extraordinário nesse ambiente, que poderia ser completamente diferente. Então, aqui vai um problema estrutural da maior gravidade, que o Brasil simplesmente administra olhando os números, lamentando e comentando, como a gente viu nesse evento a que me referi. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a visão que eu tenho sobre esse assunto.